CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao Livro dos Médiuns. Capítulo 24, item 17. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas 6:22. Chamando para junto de si o povo com seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue sua cruz e me siga. E porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que servirá um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Querido Jesus, mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. Nos inspire, nos envolva, nos fortaleça, nos ampare, Senhor, para que tudo transcorra em clima de paz e de muito amor. Permita que os benfeitores da nossa casa se façam presentes, dirigindo esse estudo. O irmão altivo, diretor desta casa de amor, o CEAP, com a coluna de espíritos que sustenta-nos. Em nome desses irmãos queridos, em nome das nossas Cida, Neuza, Elvira, Lourdinha, em nome do amor, em nome de Ernesto Bozano, o nosso patrono, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciados os estudos desta manhã em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja. Muito bem. Nós paramos no item 1. Estamos falando do capítulo 19. São várias perguntas do item 223. Então, papel do médium nas comunicações espíritas. Item 223. Aí ele começa com as perguntas. O médium, no momento em que exerce sua faculdade, está no estado perfeitamente normal? Ele respondeu a primeira pergunta. Está, algumas vezes, no estado de crise, mais ou menos acentuado. É o que o fadiga. E é por isso que necessita de repouso. Porém, a maioria das vezes, seu estado não difere da maneira sensível do estado normal, principalmente se forem médiuns escreventes. Então, essa questão e até a número... Nós vimos todas essas questões. Entramos no item 225. Estudamos todas as questões, as 23. Estudamos o 224. Estamos no 225, que é um item cumprido. É uma mensagem de Erasto. Eu vou ler do início, 225. Eu vou ter que ler. Se vocês não entenderem, perguntem, que eu vou parar, tá? O que der para eu explicar, eu explico aqui. Ele começa assim. A dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior,
que se revelou através das comunicações de ordem mais elevada, resume de maneira mais clara e mais completa a questão do papel dos médiuns. Então, essa mensagem que eu vou ler, que é comprida, é uma mensagem de Erasto e Timóteo. Quem foi Erasto? Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso, o nosso São Paulo. Então é Paulo de Tarso. Erasto foi discípulo dele. E ele diz o seguinte: qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam eles mecânicos, semicânicos ou simplesmente intuitivos, nossos processos de comunicação com eles não variam essencialmente. De fato, nós nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, apenas pela irradiação do nosso pensamento. O que ele disse aqui? Ele está falando do médium escrevente, mas seja qualquer outro médium. Eles se comunicam conosco, os espíritos desencarnados se comunicam conosco da mesma maneira que eles se comunicam com os desencarnados entre eles. Como que eles se comunicam no mundo espiritual? Através do pensamento. Eles pensam, o outro já sabe o que está pensando. Vocês estão vendo por que a gente tem que cuidar do nosso pensamento aqui, agora? Senão a gente vai para o plano espiritual, vai passar vergonha. Porque o pensamento é a linguagem dos espíritos. Quem já sonhou, quem teve sonhos aí, seja lá com quem for, vocês observaram que no sonho o espírito não fala. É tudo com pensamento. Quem já sonhou aí? Vocês já sonharam? Alguém já sonhou aí? Vocês nunca sonharam? Tudo bem, vamos continuar aqui. Nossos pensamentos não necessitam de vestimenta da palavra para ser compreendido pelos espíritos. E todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos transmitir-lhes, tão somente porque dirigimos este pensamento na direção deles, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos, conforme o adiantamento deles. Qualquer que, em tais outros, este pensamento não despertando qualquer lembrança, nenhum conhecimento no fundo de seus corações ou de seus cérebros não é perceptível para eles. Neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médium está mais apto a exprimir nosso pensamento a outros encarnados, embora não o compreenda mais do que um espírito desencarnado. E pouco adiantado poderia fazê-lo, se fôssemos forçados a recorrer à sua intermediação, porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, e o que o espírito errante não pode fazer. Então vamos lá. O que eu li aqui? O espírito quer se comunicar, então ele tem que usar um aparelho. Vocês escutam o espírito? Vocês veem espírito? Então ele vai usar quem? Qual é o aparelho? Já que a gente não vê, não escuta. O médium. O médium é o aparelho. O médium é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. E como é que o espírito fala com o médium? Ele fala através do pensamento, ele não fala como eu estou dizendo aqui, articulando as palavras. Ele pensa e o médium pega o pensamento e passa. Como ele fala com outros espíritos. Mesmo um espírito, ele só tem uma maneira de falar conosco, é usando o médium. Tudo bem? E como é que ele usa? Através do seu pensamento. Seja para falar, seja para escrever,
seja falando dentro da mente do médium, é tudo de pensamento a pensamento. Ok? Assim, quando encontramos no médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e seu espírito rico em conhecimentos anteriores latentes, apropriados para facilitar nossas comunicações, nós nos servimos dele preferencialmente, porque com ele o fenômeno da comunicação torna-se mais fácil do que com o médium, cuja influência fosse limitada. E os conhecimentos anteriores tivessem permanecido insuficientes. Através de algumas explicações claras e precisas, iremos fazer-nos compreender. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando ele pega um médium que tenha conhecimento, um conhecimento tanto de vidas passadas como desta vida, é mais fácil para ele se comunicar do que se comunicar através de um médium ignorante. Tem dificuldades para fazer isso, mas um espírito superior pode vencer essa barreira? Sim, ele pode. Mas se o médium tem conhecimento, tanto desta vida principalmente, e de outras vidas, facilita. Por exemplo, o nosso irmão altivo trabalhou como médium durante muitos anos, durante décadas. E ele atendia muitas pessoas doentes na nossa obra social, lá na Malé, no bairro da Malé, perto ali da Sulacap, indo para Bangu, ali que pega a Malé. Realengo, um pouquinho antes de Realengo. E ele, como médium, o espírito que incorporava nele era um médico. E ele dava os remédios, via a doença e dava o remédio. Sempre tinha um médico lá por perto para validar o trabalho. E quando ele percebeu, o próprio espírito falou com ele, ó, está surgindo muitos remédios novos e você está ficando para trás. Aí o que o altivo foi fazer como médium? Foi ler bula de remédio. Começou a ler, a decorar a bula. Rituximab, para que serve? Eu sei que ninguém sabe para que serve o rituximab aqui. Um remédio novo que surgiu que serve para o câncer. Um exemplo. Então, qualquer remédio que o espírito quisesse passar, estando na cabeça do médium, o remédio, o rituximab serve para isso. Ele não tem rituximab na farmácia, tá? Não tem. Só em hospital, como é que é? Injetável. Mas eu estou dando um exemplo. Então ele vai lá, pega, porque vocês não conhecem o nome. Então se eu quero dizer o remédio para vocês e vocês não conhecem o nome, e nem para que serve, e se eu sou espírito desencarnado, eu ia ter que ditar letra por letra, para vocês pegarem o nome do remédio. Entenderam? Aí o que o altivo fez? Começou a decorar a bula de remédio, para que o espírito tivesse facilidade em receitar o remédio. Até porque era uma ruma de gente, tinha às vezes lá 200 pessoas para atender. Tinha que ser rápido. Ele atendia um por um. Entenderam agora? É isso que ele está dizendo. Seu Newton, só para ver se eu entendi, vamos lá. O seu altivo, ele lia as bulas e ficava gravado na cabeça dele, no subconsciente dele. Quando o espírito precisasse daquela informação, ele conseguia chegar naquela informação facilmente. Como se fosse um computador. Nós arquivamos tudo e quando precisamos nós usamos. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É a mesma coisa. Eu fui paraquedista a vida inteira. Eu conheço de paraquedas. Se eu perguntar para você, olha, dá uma olhadinha no batoque, puxa o batoque porque a célula direita está com problema. O que eu falei para você? Pois é.
Mas se falar comigo, eu sei o que é isso. Então, é isso que eu estou querendo dizer, facilita. Agora, se eu quero falar assim, olha, o batoque, você fala com ele que o batoque é onde você puxa o freio do paraquedas, o freio, ele vai fechar as células, aí você freia, aquele batoque está com problema, naquela célula que entra o ar, a célula é por onde entra o ar, é o paraquedas retangular, ali entra o ar, e aquilo é uma asa. Entendeu como que eu ia ter que explicar uma porção de coisa para você? Mas na minha cabeça já está tudo. Aí fica fácil. É por isso também que, no caso dos espíritas, o estudo é contínuo. Até porque quando o espírito precisa usar a gente como instrumento, ele vai pegar direitinho o que ele precisa usar. Mais ou menos isso também. Isso, isso. Tudo bem, né? Então vamos continuar. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior encontra-se desenvolvida, nosso pensamento comunica-se instantaneamente, de espírito a espírito, através de uma faculdade peculiar, à essência do próprio espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra. Vê o que ele quer aqui, por favor, que acho que é dali do coisa ali. Com o médium cuja inteligência atual ou anterior encontra-se desenvolvida, nosso pensamento comunica-se instantaneamente, de espírito a espírito, através de uma faculdade peculiar, à essência do próprio espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a este pensamento. E isto, quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. Ele está dizendo aqui o que a gente acabou de explicar. Quando ele pega um médium preparado, que tenha o conhecimento, o pensamento dele vai se vestir de palavra. O espírito se comunica assim, ele quer falar de vermelho, da cor vermelha. Ele pensa no vermelho. Quando ele pensa no vermelho, eu vou dizer, é vermelho. Porque ele falou a cor, ele não precisou falar a palavra. O pensamento dele é vermelho, e eu pensei no vermelho. Então vamos lá. Qual é a cor dessa cadeira que está aí? Eu não sei essa cor. Aí o espírito vai dizer para mim, estou pegando uma coisa bem simples para vocês entenderem. Verde. Ele não vai falar para mim verde, ele vai pensar no verde. E eu vou captar verde, eu vou dizer verde. É o meu pensamento, é o pensamento dele com o meu pensamento. Eu sempre vou interpretar. Eu vou sempre interpretar. Ele pode dizer para mim verde escuro e eu só captar verde. Ó, é verde. Entendeu? Como é que acontece a comunicação? Aí ele continua. É por isso, é do terreno, né? É por isso que qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados obtidos por ele, é por isso que qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comunica com um médium, os ditados obtidos por ele, mesmo procedendo de espíritos diversos, trazem um cunho de forma e de colorido pessoal a este médium. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto saia do âmbito no qual ele próprio habitualmente se move, se bem que o que queremos dizer não provenha dele de maneira nenhuma, nem por isso deixa de exercer sua influência pela forma, pelas qualidades, as propriedades que são inerentes à sua individualidade. O que foi que eu li aqui? Vamos lá. O que ele está dizendo aqui?
que, por mais que o pensamento que o médium capte ele não conheça, ele sempre é que traduz. Ele vai dar o colorido dele. É igual a luz aqui do sol. Ela é clara, ela é branca. Ela está entrando clara ali, por quê? Porque temos um vidro ali. Mas se aquele vidro fosse âmbar, a mesma luz viria e teria uma cor âmbar. Não é isso? Então, é sempre o médium que interpreta. Eu fiz uma brincadeira com vocês aqui numa aula dessas, dizendo que era o médium e essa interpretação. Eu falei assim, acho que foi com o Tiago, avisa para o fulano lá atrás, para ele prestar mais atenção e estudar mais. Ele precisa estudar mais e prestar mais atenção. Ele foi lá e falou com o fulano. Olha, ele mandou você estudar mais. Ele não falou, presta atenção, mas eu disse. Ele interpretou e passou. Ó, você precisa estudar mais, mas eu disse para ele assim, avisa para ele prestar mais atenção e estudar mais. Ele não falou, presta atenção. Mas ele falou a palavra, né? Você precisa estudar mais. Ele foi o intermediário entre eu e a pessoa que eu queria falar. Ela não conseguia me ouvir. Então, o Tiago vai lá e pede para ela prestar atenção e estudar mais. Ele foi o intermediário. O espírito faz assim, usa o médium como intermediário e o médium interpreta aquilo que ele pensa na cabeça dele. Porque se dá de pensamento do desencarnado para o pensamento do encarnado. Perguntas? Seu Newton, a linha de raciocínio é sempre a mesma, só que a forma de se expressar às vezes modifica um pouco. Por isso que toda comunicação inteligente passa pelo cérebro do médium. Sempre. Sempre. A de efeitos físicos, não. É exatamente como quando observais diferentes pontos de vista com lunetas matizadas, verde, branca ou azuis. Embora os pontos de vista ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes uns dos outros, nem por isso deixam de se apresentar sempre uma tonalidade que provém da cor da luneta. Ou melhor, comparemos os médios a esses frascos cheios de líquidos coloridos e transparentes que se vêem na vitrina dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como luzes que clareamos, como eu disse aqui, a luz que entra. Nós somos luzes que clareamos alguns pontos de vista morais, filosóficos e internos, através dos médiuns azuis, verdes ou vermelhos, de tal forma que nossos raios luminosos, obrigados a passar através dos vidros, mais ou menos bem facetados, mais ou menos transparentes, isto é, através de médiuns mais ou menos inteligentes, só chegam aos objetivos que queremos iluminar, tomando emprestada a coloração, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Enfim, para terminar com uma última comparação, nós espíritos somos como compositores de música que têm composto ou querem improvisar uma área e só temos à mão um piano, um violino, uma flauta, um contrabaixo ou uma gaita de 2 tostões. É incontestável que, com o piano, a flauta ou o violino, executaremos nosso trecho de uma maneira bem compreensível para nossos ouvintes, embora os sons que provenham do piano, do contrabaixo ou da clarineta sejam essencialmente diferentes uns dos outros. Nossa composição nem por isso será identicamente a mesma, salvo as nuances do som. Mas, se apenas temos à nossa disposição uma gaita de 2 tostões ou um funil de encanador, aí está para nós a dificuldade. Então vamos lá. O que ele disse aqui? Mais um exemplo para
dizer que o médium é um intérprete do pensamento do espírito. Mais um exemplo. Ele quer passar uma área. Uma área é uma composição, uma música. Vai fazer lá uma área. Aí você tem um piano. No piano ele vai conseguir passar bem, ou na flauta, ou no violino. São instrumentos que conseguem passar a mesma música de maneira diferente. Através da flauta, através do piano ou através do violino. Deu para entender isso? Então vocês ouvem uma música, vocês já não viram música tocada na flauta? Ouviram? Vocês estão dormindo, estão mortos, estão o quê? Então eu vou falar para mim mesmo aqui, pô. Caramba! Vocês já ouviram alguma música tocada na flauta? Já. Já ouviram a mesma música tocada no piano? Não é diferente? É diferente, mas é igual. É a mesma música, só que no piano tem uma maneira de sair o som, no violino uma outra maneira, na flauta uma outra maneira. Então vamos tocar o hino nacional na flauta. Né? Na flauta. No piano. Hã? Senão eu acabo com o hino, né? E se eu assoviar o hino? Então é o mesmo hino tocado pela flauta, pelo piano ou pelo violino. Tudo bem. Mas se não tiver um instrumento tão bom como esse, se eu tiver somente uma gaita com 2 tostões, eu não sei o que é uma gaita de 2 tostões. Então eu vou falar um violão só com uma corda. O violão tem 5 ou 6 cordas, não é? São 6, né? Então, imagine que estejam as cordas arrebentadas e eu só tenho aquilo. Aí eu vou numa corda só, aquela mais grossa faz bom, 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 bom. Não vai ser diferente? Eu vou passar a música, mas não tão bem quanto num instrumento mais delicado. Assim é o médium. Se o médium estiver preparado, se o médium tiver conhecimento, facilita a comunicação. Olha o exemplo do remédio, rituximab. Falou na minha cabeça, eu já sei o que é. Eu sei do rituximab porque os médicos trataram a minha esposa com esse remédio. É um remédio que combate o câncer. E como ela estava com um problema sério, foi tratado com o rituximab. Mas eu sei, vocês não sabem. Se eu falar assim para vocês, ó, a doença dele é o Rosai-Dorfman. Vocês sabem o que é Rosai-Dorfman? Vocês nem ouviram falar. Eu sei. Por que eu sei? Eu sei porque foi a doença que a minha esposa teve. Então tivemos que pesquisar. Eu fui pesquisar, saber o que era, como ela se desenvolvia no corpo, se era letal, se não era letal, quais eram as consequências, quais eram os remédios. Não tinha remédio para ela, não tinha pesquisa, porque é uma doença raríssima. Então a gente foi pesquisando tudo. Então se você quiser conversar comigo, alguma coisa eu sei, alguma coisa. Porque nem os médicos sabem. Eu sei o que eu li. E eu sei que a minha esposa morreu disso, desencarnou disso. Então, se tivesse que falar para alguém, se eu fosse um médium, e tivesse que tratar, e ninguém soubesse o que foi, por que aquela pessoa estava sofrendo, o espírito ia falar na minha cabeça assim, olha, isso é Rosai-Dorfman. Não tem remédio para isso, a gente pode experimentar. Experimenta o rituximab. Não é fácil para mim? Agora imagine eu falar isso na cabeça de vocês. Vocês não sabem nem o que é? Pois, o que está vindo na minha cabeça? É assim. Então o conhecimento facilita. E uma outra coisa, dependendo do médium, que aí entrou aqui uns instrumentos, um espírito vai ter mais facilidade ou menos facilidade de se comunicar. Se você pegar, vai se comunicar da mesma forma, de uma maneira mais clara ou menos clara, dependendo do médium. Se vocês pegarem uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes, através da médium Ivone do Amaral Pereira, que é uma grande médium, pegar esta mesma comunicação, através do Chico,
pegar esta mesma comunicação através do altivo, o espírito do Dr. Bezerra, um espírito elevado, um espírito bom, vai falar sobre o amor. O amor, tal. A Dona Ivone vai passar para o papel, interpretando o que ele está dizendo. O altivo vai fazer também, e o Chico também. Vamos supor os 3 encarnados, e o Dr. Bezerra vai falar deles. São 3 excelentes instrumentos. Um é o piano, o outro é a flauta, o outro é o violino. Vai sair a mesma mensagem de maneira diferente, porque o cérebro deles são cérebros diferentes. É só isso que ele está dizendo. Entenderam? Entendeu? Eu não vou mais perguntar se entendeu. Vou continuar aqui direto. Se eu entender, eu vou em frente. Vocês não querem participar? Vamos lá. É uma mensagem muito boa de Erasto e de Timóteo, que eu estou lendo aqui. Vocês chegaram depois. E ele está falando sobre o quê? Ele está falando do papel, é o capítulo 19, sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. Então nós estamos estudando o papel do médium nas comunicações espíritas. E por fim, neste capítulo, está aqui a mensagem de Erasto a Timóteo. E depois uma nota aqui de Kardec. Vamos lá. Terminando ainda temos uma boa parte dessa mensagem. De fato, quando somos obrigados a nos servir dos médiuns, esse é o Espírito falando, pouco adiantados, de fato, quando somos obrigados a nos servir de médiuns pouco adiantados, nosso trabalho torna-se mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que representa para nós uma complicação, porque então somos forçados a decompor nossos pensamentos e a dilatar palavras por palavra, letra, a ditar palavra por palavra, letra por letra, o que representa um aborrecimento e uma fadiga para nós, e um entrave real à presteza e ao desenvolvimento de nossas manifestações. Esse parágrafo aqui, ele complementou tudo que ele tinha dito ali, que nós falamos aqui. Esse é o Newton. Ficou claro isso aqui, esse parágrafo? O que é que explica ele? Fala. Deve ser extremamente cansativo para o médium, até o médium conseguir encaixar tudo que o... É cansativo para o espírito. É cansativo, muito cansativo para o espírito. Ele tem que explicar tintim por tintim. Está dizendo aqui, é muito cansativo e demorado. Ela não tem conhecimento, então ele tem que estar palavra por palavra. Como é que se escreve rituximab? O senhor sabe, seu João, seu Antônio? O senhor sabe como que se escreve rituximab, por exemplo? O senhor sabe escrever? Não sabe. Aí o que eu tenho que fazer? R, I, aí ele vai escrever T, U, Ritu, X, I, M, aí ele vai botar N, o M de Maria, aí M, A, B. Aí ele vai escrever. Se eles conhecessem, eu diria rituximab, ele escreveria rápido, porque está na mente dele. Mas como ele não sabe, eu tenho que digitar, é cansativo para mim. Então o espírito mais elevado, ele tem que descer, a gente tem que fazer força para subir, e a gente encontrar aqui um patamar comum para entrar em sintonia. Não é somente também a questão da faculdade em si, entram outros fatores, como elevação moral. Então, além do conhecimento, a elevação moral. Porque se você tem moralidade, você vibra aqui, numa faixa superior. Se você é uma pessoa que não tem moralidade, você está aqui embaixo. Então você tem que fazer esforço, dentre outros fatores. São vários os fatores que vai fazer com que o espírito
consiga entrar em sintonia com o médium. O que é sintonia? Vamos sintonizar no canal 12. Vou lá hoje é tudo eletrônico, mas é o mesmo princípio. Vou sintonizar lá, boto o 12 e vai aparecer na televisão. No rádio, antigamente o rádio era com dial, né? A gente torcia o botão para lá, para cá, para sintonizar com aquela rádio. Mas mesmo apertando também a sintonia. Uma rádio que era muito difícil, a 1400 AM, que é a Rádio Rio de Janeiro. Ela é uma rádio muito apertadinha e hoje eles fizeram obra, está melhor. Era difícil a gente pegava outra estação, então tinha que ir ali devagarzinho para chegar no 1400, é AM, e sintonizar com a Rádio Rio de Janeiro. Isso é sintonia, é onda, é frequência. Vai a onda, a frequência, a velocidade dessa onda. Então, a onda mental, você tem uma onda mental com uma determinada frequência, é o que a gente pensa. E o espírito também pensa, então tem que acasalar as duas ondas. Isso é sintonia. Aqui estão passando várias ondas de TV, várias ondas de rádio. Se eu tivesse um rádio aqui e ligasse o rádio, vou ligar na Rádio Globo, eu ia pegar a Rádio Globo. Vou ligar na 98 FM, eu ia sintonizar e ia botar na 98 FM. Se eu botar 98 FM, eu não vou pegar 105. Só um minutinho. Eu não vou pegar 105, eu vou pegar 98. Porque eu estou sintonizando o aparelho com a 98. A minha cabeça é o rádio, que eu vou sintonizar com o pensamento do espírito. Entenderam? Fala. Fala no microfone, por favor. Ele tem uma interpretação... É o mesmo princípio, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio, mas veja bem, o intérprete, ele tem que saber o idioma dos dois, para poder pegar a fala de um, traduzir para o outro e vice-versa. Mas aí, tem outro... Se ele conhecer o assunto bem e não conhecer, não fazer um estudo prévio das duas situações, fica meio comprometido a interpretação dele. Então, digamos assim, no mundo dito normal, isso ocorre N vezes. Até no caso de... Se ele é, de repente, escalado para fazer uma determinada defesa, ele não tiver o conhecimento, já um conhecimento isso mesmo. interiorizado. Eu não posso complicar mais, porque senão elas não vão entender. Não, mas isso aí eu acho que o intérprete é só ver alguém traduzindo, você vê na televisão. Eles não vão... Vocês entenderam tudo que eu falei? Então tá bom, não vamos mexer mais não, senão vai complicar tudo. Vamos continuar aqui, vamos embora. É por isso que ficamos felizes de encontrar médiuns bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais, prontos para funcionar, numa palavra, bons instrumentos. Porque então nossos perispíritos, agindo sobre o perispírito daquele que mediunizamos, nada mais tem a fazer a não ser dar um impulso à mão que nos serve, de caneta ou de lapiseira, enquanto que com os médios insuficientes somos obrigados a fazer um trabalho análogo ao que fazemos quando nos comunicamos através das pancadas, isto é, indicando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que formam a tradução dos pensamentos que queremos nos comunicar. Eles têm dificuldade de entender. Eu estou aqui me esforçando para que eles entendam, para que vocês entendam. Olha a minha dificuldade. Com vocês outros que já têm um conhecimento, fica fácil. Facilita. É por estas razões que nós nos dirigimos preferentemente às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento das faculdades medianímicas da escrita. Embora seja entre essas classes que se encontrem os indivíduos mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais imorais. É que assim como deixamos hoje aos espíritos brincalhões
e pouco adiantados o exercício das comunicações tangíveis de pancadas, de transportes, assim também os homens pouco sérios entre vós preferem a visão dos fenômenos que impressionam seus olhos ou seus ouvidos aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Por isso que tem lá um trabalho ali, num determinado lugar, num terreiro qualquer aí, que impressiona aquelas almas que lá vão buscar o que desejam. Por quê? Essas almas gostam do fenômeno. E aqueles espíritos também trabalham com fenômeno. É mais fácil eles trabalharem com o fenômeno material, físico, do que os espíritos elevados. É como descarregar ali o caminhão de cimento. Chegou um caminhão de cimento, eu não vou pegar nem o primeiro saco. Mas um cara daquele ali descarrega quase que sozinho. No outro dia eu vi o cara botar 2 sacos de cimento na cabeça, veio equilibrando e pumba. 2 no caminhão, pumba. Eu não aguento nem levantar o saco. Então quem é mais fácil? Quem que vai descarregar o caminhão? Aquele que está acostumado lá, que está fazendo sempre aquilo. A mesma coisa os espíritos. O fulano só entende fenômeno material. Então ele vai trabalhar com espíritos mais materializados e aquilo que ele entende, ele vai para lá. Ele não entende o que eu estou falando. Mas se ele vê, isso que ele quer dizer, ele vai entender. Daí a importância do conhecimento. Nós já vamos terminar. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, nós agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e resumimos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. Isto, sua revelia. É como se pegássemos a sua bolsa, as somas que ele ali pudesse ter e com elas arrumássemos diferentes moedas, de acordo com a ordem que nos parece útil. É o que está dentro do médium, é o que está dentro da cabeça dele. Porém, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão vocês não vão entender, eu vou parar por aqui. Porém, semana que vem eu consigo aqui. Porém, quando o próprio médium que nos interrogar, aí semana que vem a gente continua explicando. Não adianta eu correr, que já está difícil de vocês entenderem, né? Mas vamos lá. Obrigado, Senhor, pela dádiva do estudo, pela dádiva desta casa. Obrigado aos nossos irmãos desencarnados que nos inspiraram, como Ernesto Bozano, o nosso altivo, as nossas queridas irmãs, a todos vocês. A coluna de espíritos que sustenta esta casa de amor. Muito obrigado Allan Kardec, Leon Denis, em nome de vocês, queridos amigos e irmãos, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que nós damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja, graças a Deus.